Meditação diária. 10 de janeiro. Gratidão. Estou muito grato por ter vindo a crer. IP número 21. O solitário. A crença em um poder superior pode fazer toda a diferença quando temos dificuldades. Quando as coisas não caminham à nossa maneira, em recuperação, nosso padrinho ou madrinha poderão nos orientar a fazer uma lista de gratidão. Quando fizermos, devemos incluir nela a nossa fé em um poder maior do que nós. Uma das maiores dádivas que recebemos dos 12 passos é a crença em um Deus de nossa própria compreensão. Os 12 passos nos guiam gentilmente em direção a um despertar espiritual. Assim como nossa dicção progrediu, nossa vida espiritual também se desenvolve com a prática do programa de Narcóticos Anônimos. Os passos são o caminho para um relacionamento com o Deus de nossa compreensão. Esse poder superior nos dá força quando a estrada se torna árdua. Somos gratos por ter uma relação mais profunda com um poder superior. Lembramos de agradecer a Deus por cada dia limpo, não importando o que tenha acontecido nesse dia. Lembramos, mesmo no mais profundo desespero ou na maior alegria, que o Deus de nossa compreensão está conosco. Nossa recuperação é uma dádiva que, algumas vezes, nos passa despercebida. A cada dia em que permanecemos limpos, podemos nos alegrar por ter a proteção de nosso poder superior. Só por hoje. Sou grato por meu relacionamento com o poder superior que cuida de mim. Ok, vamos lá. Essa leitura de hoje, ela já começa com uma ferramenta muito direta, né? A tal da lista de gratidão. E eu confesso que a primeira coisa que me bate quando eu penso nisso é a dificuldade, sabe? Quando o dia tá ruim de verdade, a última coisa que a gente quer fazer é ser grato. Exato. Parece contraintuitivo. Totalmente. Parece forçado, quase artificial. E aí que tá o ponto todo. Não é para ser um sentimento que brota naturalmente no meio da crise. É para ser uma ferramenta, uma ação deliberada. Uma interrupção, talvez. Perfeito, uma interrupção. A literatura de NA é cheia disso. A mente do adicto, ela tem essa tendência, né, de entrar num loop, numa obsessão pelo negativo. Tem uma meditação, a de 8 de agosto, que descreve isso de um jeito ótimo. Diz que nos descobrimos obcecados pelas coisas que estão dando errado, mesmo se todo o resto estiver maravilhoso. Nossa, isso é tão real. Um problema pequeno vira o centro do universo. Exatamente. E a lista de gratidão, ela age aí. É como se você forçasse o sistema a parar um programa que travou, sabe? O programa da negatividade. E abrir outro. O da perspectiva. Isso. É uma mudança manual de foco. Não é mágica, é técnica. Gostei disso, mudança manual de foco. Mas aí me vem uma dúvida bem prática. A pessoa senta, pega o papel, a caneta, se esforça, faz a lista. E no final, ainda se sente mal. Isso quer dizer que não funcionou? Que ela faz errado? De jeito nenhum. É que o objetivo imediato da ação não é necessariamente a mudança do sentimento. O objetivo é a mudança do comportamento. Ah, entendi. A literatura de NA bate muito nessa tecla, né? Tem uma frase que diz: este crescimento não é o resultado de um desejo, é resultado de ação e oração. A ação é fazer a lista. O sentimento vem depois, ou talvez nem venha naquele momento exato. Pode ser que não. Mas o importante é que, naqueles minutos em que a pessoa estava focada em achar coisas para agradecer, ela não estava focada no problema, ela quebrou o padrão. Quebrou o ciclo vicioso. Todos nós conhecemos, né? Isso é a falta de manutenção. A lista de gratidão é o óleo que a gente põe na engrenagem. É a limpeza do filtro mental. Com o tempo, com a prática, a resposta automática começa a mudar. Faz sentido. A ação vem antes e a emoção, com o tempo, acompanha. E isso também ajuda a gente a ficar no presente, né? Totalmente. Porque essa obsessão com o que tá errado, ela tá quase sempre ou no passado, remoendo, ou no futuro, com medo. A lista te força a olhar pro agora. O que eu tenho agora? Exatamente. O texto básico fala isso. Viver só por hoje alivia a carga do passado e o medo do futuro.
A gratidão é o que torna o só por hoje algo prático, palpável. É o como fazer, né? É o como fazer. Você escaneia o seu presente imediato. O café quente, a cama para dormir, um telefonema, coisas pequenas. É um exercício de atenção plena. Certo. Então a lista de gratidão é a ferramenta. Mas aí a meditação vai além. Ela diz pra gente incluir na lista a nossa fé em um poder maior do que nós. E aí, pra mim, a conversa muda de nível. Muda completamente. Porque listar coisas concretas, ok, até alguém bem cético pode tentar. Mas e quando chega nesse item? E se a pessoa não tem o que escrever aí? E se essa ideia de poder superior for justamente o maior problema dela? Exato. E se for a maior barreira que ela enfrenta ao chegar no programa? Olha, essa é talvez a questão mais fundamental de NA. E é tão comum que a literatura encara isso de frente, com uma honestidade brutal, eu diria. Tem uma passagem que diz algo como: ou não acreditamos em nada é certo em nós mesmos, ou acreditamos que qualquer coisa que possa ser chamada de Deus só poderia ter o coração frio e injusto. Uau! Isso descreve bem o sentimento de muita gente que chega, né? Raiva, ceticismo, abandono. Sim, o programa não finge que isso não existe. Ele parte daí. Tá, mas como ele parte daí na prática? Porque o conselho "tenha a mente aberta" soa meio vazio para quem tá quebrado, para quem passou por traumas. Como se abre uma mente que tá fechada por bons motivos? A solução que o programa oferece é brilhante, de tão simples. Ele redefine o que pode ser um poder superior. A porta de entrada é muito acessível. A literatura diz: no princípio, muitos de nós viram-se para o grupo ou para o amor que encontram em Narcóticos Anônimos como sendo um poder superior. Ah, isso é fundamental. Desmonta toda a necessidade de uma crença religiosa abstrata. O poder superior, para começar, pode ser o grupo. Pessoas. Pessoas que entendem o que você passou, que não te julgam e, o mais importante, que estão conseguindo ficar limpas. Exato. É um poder real, visível, palpável. A prova de que algo maior está funcionando é ver a recuperação acontecendo na pessoa sentada do seu lado. É como se a gente pudesse pegar a fé do grupo emprestada, né? É uma ótima analogia. Uma linha de crédito espiritual até você ter a sua própria. Gostei. Linha de crédito espiritual. E a partir daí, o programa sugere outra ação: agir como se. Mesmo sem acreditar, você age como se acreditasse. O que isso quer dizer na prática? Ir às reuniões mesmo sem vontade. Exatamente. Ligar para o padrinho mesmo achando bobagem. Tentar rezar a oração da serenidade mesmo achando que está falando sozinho. A premissa é que a ação muda o pensamento e não o contrário. Perfeito. A gente age de um jeito novo para começar a pensar de um jeito novo e, eventualmente, a gente começa a acreditar de um jeito novo. A fé em NA é um verbo. A fé é um verbo. Isso muda tudo. Não é algo que se tem ou não se tem. É algo que se faz. Exato. E essa crença, então, ela não é estática, né? Não é algo que você encontra uma vez e pronto, acabou. De jeito nenhum. O texto básico é claro. Vir a acreditar é um processo para toda a vida. Nossa compreensão de Deus irá mudar. Começa com o grupo, pode ir para os princípios, para a natureza, para o amor. O programa não define o destino. Ele só aponta a direção. A beleza está na frase "um Deus de nossa própria compreensão". Essa liberdade é o que faz o programa funcionar para todo mundo. Ok. Isso me leva ao último ponto que amarra tudo. Se a gratidão é a ferramenta e a fé é essa estrutura que a gente constrói com ações, como isso vira força no dia a dia? A meditação fala que o poder superior nos dá força quando a estrada se torna árdua. Como essa força aparece? Não um raio caindo do céu, né? Definitivamente não. A mecânica dessa força ela está toda contida na lógica dos 3 primeiros passos de NA. Explica isso melhor. É um processo. O primeiro passo é a rendição total. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa edição, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. É o fundo do poço. É o momento de admitir que a força de vontade sozinha não dá conta. Que o eu consigo falhou. E essa admissão da impotência cria um vácuo. Cria a necessidade de uma força externa. A pessoa para de lutar uma guerra que não pode vencer. Precisamente. E aí, nesse vácuo, entra o segundo passo.
Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. É a faísca de esperança. Que vem de olhar para o lado e ver que funcionou para outras pessoas. Isso. E com base nessa esperança, vem a ação do terceiro passo. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus como nós o concebíamos. É a decisão de sair da frente, né? Deixar essa força atuar. É a decisão de parar de dirigir o show. Tem uma partilha num livro que diz: quando fiz os passos 1, 2 e 3 pela primeira vez, foi como acender a luz. O que é incrível para mim é o paradoxo. A vida do adicto nativa é uma luta constante para controlar tudo. A droga, as pessoas, os sentimentos. Uma tensão que não acaba. E o programa diz que a força não vem de lutar mais, mas de parar de lutar, de se render. É tão contraintuitivo. Completamente. Mas a rendição aqui não é desistir da vida. É desistir da guerra contra a realidade. É se render a um princípio que funciona. E a força vem do alívio que essa entrega traz. Toda aquela energia que era gasta tentando controlar o incontrolável, ela é liberada. E essa energia liberada se torna força para viver a vida. Exato, nos termos dela. Lembro daquela história do quinto passo na praia, de um membro partilhando a vida inteira para o padrinho num dia cinzento, ele se sentindo um lixo. Sim, eu lembro dessa partilha. E ele conta: quando olhei para cima, tinha um traço de azul no céu e o sol brilhou por 1 minuto. Para mim, isso foi o meu poder superior me dizendo que eu ia ficar bem. Esse momento é muito forte. Não foi um milagre, um anjo descendo. Foi 1 minuto de sol. Exato. Mas naquele contexto de honestidade total, aquilo virou um sinal, virou uma fonte de força. A força, então, foi a capacidade de perceber aquele momento, de aceitar aquilo como uma resposta. Exatamente. A força não é a ausência de dificuldade. A estrada continua árdua, como a meditação disse. A força é caminhar nela com uma nova perspectiva. Sabendo que não se está mais sozinho. É a força de aceitar a vida, como ela é, não como eu queria que ela fosse. É a serenidade de saber que você não precisa mais controlar o universo, só o seu metro quadrado hoje. E confiar. Essa confiança é a verdadeira fonte de poder. A meditação de hoje nos lembra que a gratidão e a fé são os alicerces que nos dão força nos momentos difíceis. Mas essa construção não acontece de uma só vez. Ela é feita de pequenas ações diárias. Isso levanta uma questão importante para o dia de hoje. Se a gratidão é a ferramenta e a fé é a estrutura, qual pequeno ato de gratidão pode ser o primeiro tijolo colocado hoje? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto, só por hoje funciona.